Eu falei para você, meu aluno, que eu voltaria para fazer aquela revisão. Então, olha lá um pouco sobre revisão de conteúdos. Se liga aí, olha, porque o que nós vimos nessa aula foi sobre geometria molecular e também repulsão de pares eletrônicos, não é isso? Mas, revisando, o que é geometria molecular? A geometria molecular, ela descreve como os núcleos dos átomos que constituem as moléculas estão posicionados uns em relação aos outros. Tá joia? Se existe o núcleo dos átomos posicionado uns em relação aos outros, é lógico que entre esses ligantes encontra-se ângulo. Então, lembrando lá da matemática, quando você tem uma figura geométrica, pode observar que ângulos existem, ok? Naquelas figuras. E aí? Com relação à molécula, nós vimos aqui, ó, várias moléculas com átomos de elementos ligados uns aos outros. Portanto, a distribuição dos átomos das moléculas ocorre em 3 dimensões e é responsável por muitas das propriedades dessas substâncias. Quer dizer, moléculas lineares, que são formadas só por um átomo de elemento químico, têm suas propriedades. Formada por átomos de mais elemento químico, têm suas propriedades também. Moléculas que sejam angulares, trigonal plana, piramidal, tetraédrica, essa estrutura nos átomos que se ligam, formando aquela molécula, representam o que chamamos a geometria molecular. Com relação à teoria de repulsão, olha, o próprio nome já está dizendo, repulsão dos pares de elétrons. Claro, eles têm cargas iguais, ele gera repulsão em outros elétrons, né? Que, segundo a teoria, os elétrons da camada de valência são distribuídos aos pares ao redor do átomo. Isto como se tivesse uma esfera que são afastados o máximo possível para diminuir a repulsão. E os elétrons de valência, que são aqueles que estão na última camada, eles participam da ligação covalente e são denominados ligantes. Já os que não participam da ligação são denominados não ligantes. O átomo que une os outros átomos, nós sempre chamamos esse átomo de átomo central ou elemento central. Assim sendo, os que se ligam os que se ligam ao átomo central ficam distribuídos de acordo com a orientação espacial dos elétrons que são ligantes e que estão ao redor do átomo. E são exatamente eles que caracterizam o ângulo, ou seja, a forma geométrica que aquela molécula apresenta. Na sequência, só para a gente lembrar um pouquinho, vejam bem, modelos de cada bolinha representa um átomo. Porém, cada ligação é representada por uma vareta. Comparando, olha só, nós temos aqui uma molécula linear. Então, toda molécula linear ela tem um ângulo de 180 graus. Nós temos aqui uma trigonal plana. Vocês viram que quando o ângulo é 120, é porque o átomo do elemento central não sobra par de elétrons. Os ângulos são iguais, 120, 120, 120. Tetraédrica são o quê? Geralmente formando 4 átomos. 4 átomos ligantes. É a característica do carbono quando ele é um elemento central, né? Temos a piramidal, que é quando, apesar de ter um elemento central e 3 elementos químicos ao redor, aquele elemento central sobra um par de elétrons, gerando repulsão entre os outros. E a figura é uma pirâmide. A mesma coisa quando eu tenho uma
geometria angular. Comparando a linear com a angular é porque sobra pares de elétrons ao redor do núcleo, e aí nós chamamos a repulsão eletrônica, tá bom? Como acontece no caso da piramidal, tá joia? Através desta revisão, entendemos que deu para esclarecer algumas dúvidas que eventualmente você ficou na hora de, ok? De reflexão sobre os compostos. Foram muitos exemplos abordados, então não custa nada rever um pouco, tá bom? Aí é o seguinte, você vai agora para a sua atividade de sala e em seguida voltarei para tirar as suas dúvidas. Boa sorte para você, meu aluno. E eu voltei aqui agora para tirar as dúvidas que, por acaso, vocês adquiriram na hora da resolução das questões. É natural resolver exercício, vem as dúvidas, né? A questão de número 1 está dizendo o seguinte. O fogênio, que é um gás, tem fórmula COCl2, ele é incolor, é tóxico, asfixiantes e de cheiro penetrante. Esse gás, ele é utilizado como arma química que foi utilizado lá na Primeira Guerra Mundial. Era produzido a partir da reação de monóxido de carbono com gás cloro. Aí pergunta-se, sobre o fogênio, o COCl2, qual é a geometria de cada uma das moléculas, respectivamente? Envolveu quem? Cl2, CO, olha aí. Nós temos o fogênio, tá bom? E aí são 3 moléculas distintas. COCl2, Cl2 e monóxido de carbono. Será que eu diria que letra A, linear, trigonal plana e tetraédrica? Angular, linear e linear? C, trigonal plana, angular e linear. Letra D, tetraédrica, linear e angular. Letra E, trigonal plana, linear e linear. Ok? Então, sendo assim, qual a resposta correta? Se você assinalou que, ó, COCl2, trigonal plana, monóxido de carbono, linear, e Cl2, também linear. Aí, parabéns para você, ok? Vamos aqui no comentário, só para ver, ó. COCl2. Então, nós temos o quê? Trigonal plana. Monóxido de carbono, linear. E Cl2, também linear. Nessa questão aqui, exatamente para diante do momento que você viu a fórmula molecular, então você identificar qual a geometria dessas moléculas, tá certo? Partiremos agora para a questão de número 2. As espécies de óxido de enxofre, SO2, trióxido de enxofre, SO3, fluoreto de boro, BF3, NF3 e CF4. Todos esses compostos do estado gasoso contêm, respectivamente, a seguinte geometria molecular. E aí é bom, né? Você aí que resolveu a tarefa, a atividade, mostrar em cada alternativa, se nós tivemos, olha lá, SO2, SO3, BF3 e CF4, quantas moléculas nós estamos abordando? 5 moléculas. Portanto, a letra A fala que 4, né? Linear, trigonal, piramidal e tetraédrica. Será que seria a letra A? Letra B, angular, piramidal. Trigonal, piramidal
e tetraédrica. Letra C, angular, trigonal, trigonal, piramidal e tetraédrica. Letra D, linear, piramidal, trigonal, trigonal e tetraédrica. Ou a letra A, angular, trigonal, trigonal, trigonal e tetraédrica. E lembrando, lá durante as aulas, nós abordamos sobre a geometria de alguma dessas moléculas. Então, se você já sabe SO2, BF3 e CF4, né? No caso o carbono, você já poderia deduzir, afinal, qual é realmente a resposta correta. E agora, letra C, alternativa correta. SO2, nós vemos que angular. SO3 é trigonal. BF3, você já tinha visto que também era trigonal. Nitrogênio como elemento central, NF. Quando o nitrogênio estiver como elemento central, a molécula é sempre o quê? Piramidal. E quando eu tenho uma molécula que é formada por carbono, eu já sei que ela é tetraédrica. Quer dizer, o SO2 seria angular. As demais ficava fácil, de que não tinha nenhuma molécula linear. E aí ficava fácil você acertar a questão. Lembrando, você aí, meu aluno, quando você pega o enunciado de uma questão, aprenda, através desse enunciado, pega as informações e vai fazendo por eliminação. Aquilo que você já conhece, joga em cada alternativa, que você vai eliminando as demais e vai acertando. No comentário, exatamente aqui, ó, SO2, um par de elétrons sobrando, a molécula está fazendo, ele está expulsando, repulsando os dois oxigênios, angular. SO3 é um trigonar plana, no caso, com o elemento central, o enxofre. BF3, vocês viram que era o quê? Triangular. Piramidal, toda a vida que o nitrogênio está fazendo composto, eu sei que um par de elétrons está não ligado, portanto, gerando uma forma de pirâmide. E tetraédrica, quando o elemento central for o carbono. Então, fazendo aquela retrospectiva para garantir a efetivação do seu aprendizado, parabéns para quem assinalou na segunda questão a letra C. E vamos em frente, porque tem o quê? A terceira questão. E com certeza você está ansioso para saber se acertou ou se errou aquela questão. Não é isso? Na terceira questão, o enunciado está dizendo: a desinfecção de águas residuárias, que uso agrícola, é um processo indispensável na proteção da saúde pública. E o ozônio, que tem forma molecular O3, ele pode ser utilizado para esse fim, já que é bastante eficiente na destruição de organismos patogênicos. Sobre as propriedades do ozônio, pode-se afirmar que é constituído por moléculas que têm geometria. Então, veremos. Será que o ozônio, ele apresenta geometria? Ele é trigonal e ele é um isótopo do gás oxigênio. Letra B, angular a geometria e é um alótropo do oxigênio. Olha só, hein? Nos lembrado de alotropia. Letra C, é linear e é um alótropo do gás oxigênio. Letra D, angular e é um isótopo do oxigênio. Letra E, trigonal e é um alótropo do gás oxigênio.
diante do enunciado, lembrando que estamos falando da molécula do gás ozônio, cuja fórmula molecular é O3. A primeira coisa você vai ver 3 átomos de oxigênio formando um composto. Será que essa molécula é linear? Claro que não, né? Então, linear, quando você... Será que você vai fazer oxigênio de forma linear? Olha só, hein? Com relação ao ozônio, lá, durante a abordagem da aula, nós conseguimos mostrar qual seria a geometria deste gás, né? Dessas moléculas que representam esse gás. Mas, mesmo assim, você está querendo confirmar a alternativa correta? Ah, então, olha só, a geometria é angular e ele é um alótropo do gás oxigênio. O que é alótropo? Vamos lembrar de alotropia, não é isotopia. Não é isotopia. Tá bom? Alotropia é quando átomos de um mesmo elemento químico formam substâncias diferentes. Portanto, nós temos o O2 e nós temos o O3. O O2 é o gás oxigênio e O3 é o gás ozônio. Daí para frente, a geometria dele é angular e a resposta é a letra B. Vamos conferir lá então, olha só. Por que a letra B? Ele apresenta a geometria angular, alótropo do oxigênio. O que acontece? 3 átomos de oxigênio. Um oxigênio precisa o quê? De 2 elétrons. Ótimo. Então, aqui, ó, 2 elétrons desse oxigênio com 2. Acontece que o elemento central, ele se estabilizou com ligações covalentes comuns. Como o oxigênio sobra par de elétrons, então vem aqui a ligação que nós chamamos a ligação dativa. Então, sendo assim, nós temos ainda par de elétrons que vai gerar repulsão. E aí, os 2 átomos de oxigênio, eles são direcionados, portanto, formando aqui um ângulo. Lógico que, por isso, que a molécula do ozônio não é uma molécula linear. A molécula linear seria se fosse 2 átomos de oxigênio constituindo o gás oxigênio. Mas envolvendo 3 átomos de oxigênio, temos que levar em consideração a repulsão eletrônica para caracterizar, portanto, uma geometria angular, quer dizer, formando ângulo entre 2 átomos de oxigênio e um terceiro como o elemento central. Tá certo? Aí, você aí do primeiro ano do ensino médio, nas escolas onde vocês se encontram, tá? Esperamos ter contribuído. Primeiro, saber o que é uma geometria molecular. Molécula não é um conjunto de átomos que representa as substâncias? Sim. Então, esses átomos, na formação do composto, eles geram ligações e essas ligações geram ângulos. Portanto, se eu vou estudar o ângulo dos ligantes de uma molécula, eu estudo através da geometria molecular. Agora, repulsão eletrônica. Por quê? Só existe repulsão eletrônica se na camada de valência de um átomo, na última camada, após ele fazer as ligações covalentes normais, se estabilizar, aquele elemento central só para par de elétrons. Então, esse par de elétrons, diante dos outros elétrons, dos ligantes, ele gera uma repulsão. Ele é como se ele estivesse expulsando aqueles ligantes, devido à mesma carga que os elétrons apresentam. Valeu? Então, meu caro aluno, muito grato pela sua participação nesta aula, onde vocês aprenderam
sobre geometria molecular e repulsão eletrônica. Valeu? Teremos muito mais aula pela frente, então esperamos a sua participação. Muito obrigado.